Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. E o salmista nos adverte, quando ele faz essa oração e essa declaração, querendo que a sua boca se encha do louvor e da glória do Senhor todo dia. Eu estava refletindo, traçando um perfil de semelhança com uma das leis de Newton, eu não vou me lembrar qual das leis dele, disse que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo momento. Espaço, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no mesmo tempo. Esse vaso mais avermelhado está ali, portanto o azul, para ele ocupar aquele espaço, ele vai ter que repelir o vermelho. Não cabe os dois naquele mesmo lugar, na mesma hora. Em relação a Deus, as coisas de Deus, o perfil é o mesmo. A proposta é a mesma. Eu quero Deus. E eu tenho procurado enfatizar isso aqui na igreja. Precisamos desejar Deus, amar a Deus. Mas o que significa amar a Deus? Como desejar Deus? As pessoas dizem que desejam a Deus, e eu começo a pensar que é bem possível que esse desejar a Deus está relacionado apenas a um pensamento humano, porque não, de fato as pessoas não entendem Deus. Desejar Deus, e eu disse aqui no domingo, se eu não estiver equivocado, tem a ver com desejar o que Deus deseja, querer o que Deus quer, andar por onde Deus andaria. E simultaneamente a esse pensamento, odiar o que Deus odeia, não gostar do que Deus não gosta, e não andar por onde Deus não andaria. O problema nosso é que vai na mente de algumas pessoas, e principalmente, eu estou falando para crentes, então estamos nós aqui conversando o assunto, conversando não é bem a palavra, né, mas ministrando. Criamos um pensamento, um conceito, uma ideia de que é possível eu pertencer a Deus e pertencer ao diabo no mesmo momento. Algumas pessoas na igreja, e vamos dizer de passagem, inclusive dentro da igreja Beth Shalom, algumas pessoas colocam Deus dentro de si, mas como não cabe o diabo dentro de si, em algum momento tiram Deus de si para colocarem uma obra maligna na sua vida. Eu estava vendo alguma postagem de Facebook, uma pessoa que eu quero bem, que não é membro dessa igreja, que não congrega aqui, mas que tem atividades em alguma igreja evangélica por ali, e postou no Facebook, nesse final de semana, essa pessoa com a família em um show no Mariás, aqui de Balneário Camboriú, um clube aqui de Balneário Camboriú. Uma pessoa que declara em outros momentos, no mesmo Facebook, amar a Deus, gostar de Deus. Mas essa pessoa que diz que gosta de Deus, também gosta das coisas apresentadas por Satanás, pelo inferno. E eu volto à pergunta, entendemos Deus? O que Deus é para nós? Quem é Deus na nossa vida? O Senhor Jesus, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer assim: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é um texto que define
que Jesus é uma pessoa extremamente educada. Não invade a vida de ninguém. Por isso que quando alguém, o coração do homem, em cujo interior está a presença do Senhor Jesus pelo Espírito Santo, e é introduzido dentro desse coração, não importa o que da vida, pode ser o show, pode ser o vício, pode ser a promiscuidade, seja lá o que você imaginar, imediatamente o Espírito do Senhor se retira. E você não fica vazio. Esse coração fica ocupado por aquilo que não é mais Deus. E sabe o que é que me preocupa nessa história? As crianças, os pequenos. Os pequenos estão sendo, especificamente nesse momento, e principalmente a nível de Brasil, eu não vou nem falar lá fora, estão sendo alvos de uma fúria do inferno tão intensa que se propõe em níveis de escala superior qualquer coisa para eliminar a família e a tutela da família sobre os pequenos. Pretende-se lá nos níveis administrativos da nação, se você me permite colocar desse jeito, fazer com que as crianças tomem decisão por si só. Uma criança, as leis brasileiras não admitem que o Código Penal inclua nas leis penais um jovem com menos de 18 anos. Parece que querem reduzir para 16, mas estão brigando. Mas diz um dos políticos, aquele mais porqueira deles, disse que esse jovem, ele não pode ser culpado por um crime que ele cometa, só com 16 anos, porque ele não tem a sua mente formada. No entanto, esse mesmo político, ele quer que essa criança tenha o direito de escolher fazer uma cirurgia de operação de sexo, para trocar o seu sexo. E, inclusive, uma criança com 7, 8 anos pode ter o mesmo direito. O mundo investiu contra a família, por conta da ação do diabo. Porque quando os homens querem o diabo, Deus não obriga ninguém a aceitar Deus. Ele apenas se retira, considerando que duas presenças não ocupam o mesmo espaço no mesmo momento. Quando isso está lá fora no mundo, está lá fora no mundo. Quando isso não está tocando na minha barba, não está me atingindo. O problema é quando isso está me atingindo. O problema é quando isso vem para dentro da igreja. E eu disse no domingo à noite, o que é que nós estamos ensinando aos nossos pequenos, às nossas crianças? As nossas crianças fazem o que querem fazer ou fazem o que eu, como pai, digo? Eu, como sacerdote da minha casa, digo que elas podem ou não podem fazer. A minha filhota mais madura, não é mais velha, né, minha filha? Está com 35 anos de idade. E ela sempre diz para pessoas que querem falar com ela: você pode conversar comigo, eu posso conversar contigo, lembrando, eu obedeço às regras do meu pai, as regras da minha casa. Aí alguém disse para ela, mas tu é uma mulher com 35 anos na cara, você tem direito de ir e vir. Tem ou não tem? Claro que tem. No entanto, a mulher de 35 anos de idade tomou a decisão de comer da minha panela. E enquanto comeu da minha panela, eu digo aonde vai e aonde não vai. Você concorda comigo? Concorda comigo? O problema, amados, é que nós fazemos uma confusão na nossa cabeça. Uma irmã aqui da igreja contou um negócio para minha esposa hoje, eu achei interessante a história que ela contou. Uma mulher
não sei de onde, não me pergunte de onde, não é da nossa igreja, acho que nem crente não é, e tem criança, claro, uma mulher casada, suponho, tem criança, e a criança parece que cometeu algum erro. Por conta desse erro, essa mulher de quem estou falando, determinou que aquela criança vá na igreja dos crentes por castigo. Sabe, você errou, então vai para a igreja dos crentes. E na igreja dos crentes é castigo. Não é amor a Deus, é castigo. Radicalizou. Mas existem alguns pais crentes que quando os filhos erram, fazem o filho ler os salmos todos por castigo. Não desenvolveram na mente do pequeno prazer pela palavra de Deus, desejo por Deus. Mas estimulam essa criatura que ele precisa ter uma posição dentro da igreja. Você só fica nessa igreja se derem alguma coisa para você fazer, senão muda de igreja. A criança é só um pedaço de gente. Está sendo formado, ainda não está pronto. Independente da opinião daquele político porqueira. O político é porqueira, é um filho do diabo que precisa se converter, e é possível que não se converta por decisão dele, mas eu e você dizemos que conhecemos a Deus, dizemos que amamos a Deus, precisamos de Deus. O salmista disse no Salmo 52, verso 8, eu sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Ele estava dizendo, eu amo tanto a casa de Deus, a ponto de me declarar como uma oliveira nela. O que a oliveira produz? O que a oliveira produz? Azeitona, oliva. Para que serve a azeitona, a oliva? Fazer o quê? Azeite. Como é que faz azeite? Espremendo. Quantas vezes espreme a azeitona? Pelo menos 5 ou 6 vezes. Pelo menos. O salmista disse, eu sou isso, dentro da igreja, dentro da casa do meu Senhor. Vai falar em espremer azeitona para alguns crentes do século 21. Aí a minha esposa estava no mercado, encontrou com um homem, hoje, se não me engano, e ele então disse assim, eu gosto da igreja fulano tal, citou o nome de uma igreja. Eu gosto daquela igreja, mas eu prefiro aquela outra, porque lá pode. Não se vai a um culto ou a uma igreja por causa da presença de Deus, porque Deus é exigente. Ou você conhece um Deus que não seja exigente? Deus requer. O salmista disse, eu me coloco na condição de azeitona, porque o azeite que produzirá esse esmagamento é um azeite que perfuma, é um azeite que serve para comida, é um azeite que cura doenças. Eu quero me encher de Deus, a ponto de mudar os nossos cultos. Ou nós nos enchemos de Deus plenamente, ou nós estamos com problema. Ou nós estamos com problema. Sabe, você vai num culto e você quer Deus, e você não achou Deus. E aí o pastor tem que resolver o problema. Porque enquanto eu procuro alguma coisa aqui no tablet, porque eu digito a palavra, ele já me encontra para mim alguns textos para mim amparar a minha tese, a minha teoria. Outra pessoa está brincando no celular, às vezes trabalhando. Às vezes trabalhando. Isso aqui, irmãos, isso aqui tem um lado bênção, mas tem um lado maldição nesse negócio aqui. Cadê a tua vida? Cadê a sua vida? Você está grudado na sua empresa? Nem na hora do culto você se liberta dessa porcaria? E diz para mim que ama a Deus. E profere o salmo.
23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, sem saber o que isso quer dizer. Sabe quando o salmista estava dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Você sabe o que ele estava falando? Ele estava dizendo, na hora certa tem pasto verdejante e águas tranquilas, mas no mesmo momento tem um urso querendo comer as ovelhas. No mesmo momento tem um leão rondando por aí. E eu tenho que trabalhar tudo isso. Mas de repente nós obreiros, estamos meio confiando. Será que o pastor vai arrumar esse culto no final? Arrumar no sentido de proclamar um grito de vitória, que não deveria ser eu para fazer? O que nós queremos? Encher a minha boca do teu louvor. Mas não cabe duas coisas. Ou você enche de Deus, ou você está cheio de coisas malignas. Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Cabe o Espírito aonde tem coisas ruins? Não cabe. Quando você tem Espírito é fluido, é bálsamo, é azeite. Você pega qualquer coisa, um filme pornográfico, uma namorada fora do seu casamento e joga dentro desse coração. Esse pecado consegue entrar? Consegue entrar, sim ou não? Consegue entrar. Por quê? Porque esse pecado expulsa o Espírito. Aí quando você quer pôr o Espírito de volta aqui dentro, o que você precisa fazer? Você tem que tirar o pecado, porque o Espírito Santo não vai tirar para você. Você sabia disso? Põe no monitor para mim, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas o Espírito Santo vai transformar a cabeça de vocês. É isso? Você entendeu, querido? Tomamos a decisão de transformação. Vamos nos encher de Deus? Amém? Vamos nos encher de Deus? Vamos contar isso aos nossos pequenos? Amém? Conhecer Bíblia é bom, sim ou não? Ler a Bíblia é bom, sim ou não? O Senhor Jesus disse assim, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu lá no lugar errado, na areia. João 5,39, ele disse assim, vocês examinam as Escrituras, sabe aquelas pessoas que fazem leitura, reunião da leitura, vamos ler a Bíblia, para quê? Você acredita na Bíblia? Não, não acredito. Você vai obedecer? Vai cumprir o que está escrito? Não, não vai cumprir, então vai ler para quê? Lê um gibi que pelo menos não está dizendo nada. Agora, ler a Bíblia só arruma condenação para si. Quando você lê e não pratica. Jesus diz, vocês examinam as Escrituras porque pensam que a vida eterna está nela. E elas testificam de mim. E no Evangelho, e no versículo 46, do mesmo capítulo 5 de João, ele vai dizer assim, porque se de fato cresces, se vocês tivessem crido em Moisés, alguém me disse outro dia, mas Antigo Testamento, Jesus disse, se vocês tivessem acreditado em Moisés, significa que vocês teriam crido em mim, porque o Moisés falou de mim. Você entendeu? Queremos Deus ainda, sim ou não? Eu quero Deus, quero chuvas de Deus nesse lugar.